Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Obrigado pela presença de vocês. Trouxe hoje um estudo voltado ao cálculo da área de superfície, né? E chegamos até aqui, usamos as integrais para calcular volumes, calcular áreas, mas dentro do contexto das integrais duplas, nós vamos determinar hoje e entender como é que se constrói a área de superfícies com base nas integrais duplas. Vamos lá, gente, sem muita enrolação. Como eu disse, para motivar a nossa aula, eu tenho aqui um sólido e gostaria de saber qual seria a área da superfície que envolve esse sólido, né? Imagina, você tem pega essa caneta aqui, você quer apenas a área da casca aqui que envolve essa caneta. Pois bem, para começarmos a construir a ideia e as equações que regem esse conceito, né? Então vamos imaginar aqui uma superfície. Estou pegando aqui a superfície azul, f de x y maior ou igual a zero, né? Para estar acima do plano, fica mais fácil para a gente demonstrar isso. Bom, e a ideia que está por trás lembra bem a construção do volume através da soma de Riemann, né? Então o que é que nós temos aqui? Vamos na superfície, definimos no plano XY uma região, tal que essa região, quando você projeta para lá em cima, ao tocar na superfície, ela vai limitar exatamente a superfície onde eu quero calcular essa área, né? Porque senão essa superfície ela cresce infinitamente para cá, pode até descer aqui a parte negativa do plano, né? Então essa região aqui, ela vai, ao rebater aqui em cima, ela vai limitar o tamanho dessa superfície. Então, ou seja, o tamanho dela, quem vai definir essa região lá no plano XY. Outra parte nós vamos considerar uma amostra dessa área, ou seja, um ΔA aqui no plano, e chamaremos essa amostra de RJ. Quando projetarmos essa sombra de RJ lá na superfície, você vai notar aqui, olhando para ela, que existe essa sombra mais azul, um pouquinho mais escura aqui, que é fruto dessa projeção. Ou seja, esse é um elemento de área dessa superfície, chamaremos aqui de ΔS e J. Bom, qual é a ideia que está por trás? A ideia é o seguinte: se eu encontrar a área de um elemento de área ΔS, eu vou conseguir estender isso através da integral para toda a superfície. Mas essa área ΔS, nós vamos começar tentando determiná-la através de um plano tangente. Plano tangente é um ponto. Por que acontece? Se nós tivermos a área de um plano tangente, exatamente em um ponto, quando esse plano for tão pequeno, fizermos ele tão pequeno, nós vamos ter aproximadamente a área desse ΔS, ou seja, ΔT, esse rosa que vocês estão vendo aí, quando for tão pequeno vai estar exatamente próximo ou vai estar aproximadamente próximo, redundância, né? Vai ser aproximadamente ΔS. Né? Aproximadamente próximo não dá, né? Mas aproximadamente ΔS. Pois bem, então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar construir essa área ΔS. Para isso, né, só para lembrarmos aqui que esse domínio é dado pelo D, né, e o ΔA é dado pelo ΔX e ΔY. Então como fazer isso? Então eu vou trazer para cá essa amostra, onde esse ΔT, como eu já sei, eu posso encontrá-lo através do produto vetorial, dessa norma aqui, do produto vetorial, entre esses dois vetores A e B que eu defini aqui, partindo do ponto P e J, um ponto extremo aqui, à esquerda desse retângulo, né? Peguei aqui o mais próximo de zero, tá? Então vou definir dois vetores partindo do ponto P e J. Então está aqui o A e está aqui o B. Por quê?
Se eu pegar esses dois vetores aqui, fizer o produto o produto escalar dele, né, eu sei que a norma desse produto escalar dá exatamente essa área que está aqui, que eu estou indicando, que corresponde ao produto, né, desse vetorial AB aqui. Ou seja, teria um vetor aqui, né, comprimento desse vetor que vai estar aqui, que vai surgir aqui, dá exatamente essa área que está aqui. Então isso nós sabemos. Vamos agora tentar construir ou definir quem vai ser esse A e quem será esse B. Bom, A, note que ele está na direção de X, né? A está na direção de X. Se nós olharmos para cá, nosso vetor A, ele é projetar aqui no plano XY. Então, projetando, ele estaria aqui no plano XY. Então, note que na direção de X, a coordenada desse vetor é um ΔX aqui, ó. Tá? Até aqui tudo certo. Só que em relação a Z, aqui no plano, no plano XZ, essa componente aqui, ele não é, aqui não é ΔY não, tá? Aqui é um ΔK, ou ΔZ. Vou ter que corrigir aqui. Ok? Isso aqui é, isso aqui é ΔZ. Bom? Então, olhando aqui para o plano XZ, vocês vão perceber, né, se eu colocar o vetor aqui, né, colocar um vetorzinho A aqui, eu tenho coordenada ΔX e tenho coordenada ΔY. Tá aqui. ΔZ e ΔX, né? Que está no plano XZ. O B, ele vai ter coordenada, se eu projetar olhando daqui, né, olhando daqui para lá, eu tenho o plano YZ, então meu vetor ele tem componente em X e tem componente em Z. Tá aqui. X não, gente, componente em Y e componente em Z. Ok? Deu tilt aqui, porque ainda são quase 6 da manhã aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, o vetor B tem componente em Y e componente em Z. E o vetor A tem componente em X e componente em Z. Pois bem, então definimos dois vetores. Só que, nesses vetores, eles sofrem inclinações, né? Se eu pegar aqui o vetor B e o vetor A, cada pontinho que eu vou pegar para definir um plano, ele muda de acordo com a inclinação da reta tangente, né? Porque em cada ponto eu tenho uma tangente ali, esse A vai estar tangenciando, né? A e B então são tangentes nesse ponto, então eles vão estar, essa inclinação, ela varia em cada ponto que eu pegar, né, em cima da superfície para traçar esses vetores. Então eu tenho que levar em conta essas inclinações. Bom, então a questão aqui é como fazer isso, né? Porque as inclinações, eles dependem da coordenada Z, porque em X é constante aqui, né? É o ΔX. Esses comprimentos, eles são constantes. A questão é para cima, né? Tanto em ΔX quanto em ΔY. Então vamos lá. O que é que nós precisamos saber para entender essa taxa de variação aqui em Z? Nós sabemos lá no plano aqui, no plano XY, né, que a inclinação da reta tangente é ΔY sobre ΔZ. Aqui no plano XZ é ΔZ sobre ΔX. No plano YZ é ΔZ sobre ΔY. Pois bem, como aqui nós estamos tratando de uma função de uma superfície que depende de x e y, essas derivadas aqui, nós vamos trocá-las por, aqui no caso, a derivada parcial, né? Derivada parcial em y, aqui derivada parcial em x, aqui derivada parcial em x, né? Porque aqui depende de x e y, aqui depende de x, y, e aqui depende de x e y, né? Pois bem, dessa forma, sabendo disso, o z, né? Então, por exemplo, esse aqui no plano xz, esse z aqui, cadê? Esse z aqui, se eu jogar esse cara para cá, esse ΔX para cá, vai ficar f' de x, então vai ficar, esse cara aqui vai ficar
f de x, derivada parcial em x, né, vezes ΔX. Esse aqui, né, que corresponde a esse, que é o plano YZ, esse z vai ficar, joga isso aqui para cá, vai ficar a derivada parcial de y, né, vezes ΔY. Dessa forma, esta equação de A e B passa a ser escrita por essa equação aqui, né, em relação às suas inclinações, taxas de variações aqui, ó. Porque é mais fácil para construir quem são esses vetores, porque ΔX, ΔY eu tenho lá no domínio, né, lá no D, eu tenho quem são essas coordenadas. Mas quando varia para cima, né, essas inclinações eu não tenho, mas tenho a partir das inclinações da própria reta tangente em um ponto com base na superfície que eu tenho. Ou seja, eu pego a superfície, derivo em x, e pego a superfície e derivo em y. É o que está sendo dito aí. Pois bem, então, como eu sei que o cálculo da área depende da norma do vetor AB, então trouxe o vetor aqui que eu já construí e vou calcular o determinante dela, né? O determinante, né, desse vetor, que é o produto vetorial, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, coloquei as coordenadas x, y, z, né, desse vetor. Note que aqui eu tenho coordenada em x, está aqui. Y não aparece, então ele é 0. E o coordenada em z está aqui, por causa do K. Então está aqui. Mesma coisa para o B. A ordem A, produto vetorial de A por B. Então, primeiro as coordenadas de A, depois as coordenadas de B. Note que aqui em B não temos coordenadas em x, então é zerado. Em y, na direção de j eu tenho, então está aqui ΔY. E na direção de K, está aqui. Pois bem, calcular o determinante disso, né, de uma 3 por 3, né, então vamos isolar aqui. Então, para I, vai ficar esse vezes esse, que vai dar 0 menos esse vezes esse, né, uma 2 por 2. Então vai ficar menos, né, porque é 0 vezes esse menos esse vezes esse, ΔY vezes isso, vai ficar ΔX vezes ΔY vezes essa derivada parcial, está aqui. O negativo, ele surge porque é 0 vezes esse menos esse vezes esse. Por definição, menos, né? Vamos agora pegar, isola aqui em J, né? Vai ficar ΔX vezes esse, está aqui, né? Esse, menos esse vezes esse. Então esse vezes esse dá 0. Então sobrou apenas esse daqui. Eu vou apagar aqui esse garrancho para a gente continuar. E por último, né? Eu isolo aqui, né, em K, isolo aqui. Sobra essa matriz 2 por 2. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Está aqui. Mais, né? Por definição. Então, primeiro, menos e depois, segundo, mais. Vamos lá. Então, sabendo disso, note que eu tenho aqui ΔX vezes ΔY, ΔX vezes ΔY e ΔX vezes ΔY. Isso aqui é ΔA. Né? Está aqui. Então, ΔA e ΔA. Vou colocar ΔA em evidência, né? Colocar ΔA em evidência, aqui fica 1 aqui, né? Tira isso aqui, fica 1, tá aqui. Então coloquei. Então esse produto vetorial aqui dá exatamente esse vetor, né? Mas eu quero a norma dele. Então colocando isso dentro da norma dele aqui, é raiz quadrada das componentes ao quadrado. O quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse, que dá 1. Então, está aqui, né, exatamente o valor, a equaçãozinha aí, que eu preciso para determinar a área desse plano aí, que tangencia lá no ponto P e J. Lembrar que ΔA, ele vai vir daqui de baixo, certo? E essas formações, ela vem da derivada da superfície.
era tudo que eu queria, né? Porque a superfície, o valor os dados da superfície eu tenho. Pois bem, então sabendo disso, fazendo essas repartições aí tenderem a infinito, né? Eu peguei apenas uma amostra, né, de mn, então fazendo mn vou ter a área da superfície lá em cima, porque no entanto, essa informação me dá só de um pedaço. Fazendo m e n tender a infinito, eu vou ter, substituindo, né, essa informação aqui por essa que eu acabei de calcular, então corresponde a isso. Mas se usarmos a definição de integral dupla, né, isso aí é a integral dupla dentro da região D, que a região D é a região, a região que está aqui embaixo, né, o domínio, o qual foi definido lá no início para a gente limitar o tamanho dessa superfície. Ok, gente? Então, que aqui é a derivada parcial em x e aqui é a derivada parcial em y ao quadrado, né, que faltou um quadrado, que, reescrevendo de uma forma também mais elegante, é del z, del x e del z, del y. Então, essas duas fórmulas aqui, essa, né, e essa, são as mesmas, né, que dá para calcular exatamente a área dessa superfície em azul que vocês estão vendo aqui no slide. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido a construção, né, dessa fórmula, que isso é fundamental na hora de resolver o exercício. Então vamos passar para um exercício aqui para a gente formalizar isso. Pois bem, tem um exemplo 1 aqui que pede para calcular a área da superfície, né, essa superfície Z que vocês estão vendo aí, ok? Dado por x ao quadrado 2y e limitado pela região triangular formada por esses 3 pontos. Bom, a gente sabe que nós não precisamos entender como é que fica a construção dessa superfície. Porém, eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem o papel da região T sobre essa superfície. Eu já comentei no início, mas a ideia aqui, se vocês olharem essa superfície que vocês estão vendo aqui, o tamanho dela é exatamente o tamanho o qual eu preciso determinar essa área. E ele foi delimitado exatamente por essa região aqui embaixo, formada por esses 3 pontos, né? Aqui é o ponto 0, 0, aqui é o ponto 1, 1 e aqui é o ponto 1, 0. Então, isso aqui é nada mais, a projeção dela lá em cima limita ela exatamente nesse tamanho, porque se não tivesse a região T, isso aqui ia crescer para cá, isso aqui ia crescer e nós teríamos uma superfície muito maior. Bom, aqui x vai variar de 0 a 1 e y variar de 0 a x, isso aqui eu comento já já o porquê disso, dessa região, tá? Mas, pois bem, vamos colocar nessa fórmula lá em cima, e dessa fórmula aqui eu preciso das derivadas parciais da minha superfície, né? Então, derivando parcialmente em x eu tenho 2x, né, colocando na minha fórmula aqui, e a derivada parcial de f em relação a y sobra apenas o 2, porque isso aqui é constante, fica 0. Então, claro, constante quando derivada em relação a y, né? Pois bem, colocando aqui na fórmula, eu tenho essa expressão, aqui vai ficar 4x ao quadrado, aqui vai ficar 4 mais 1, 5, né? E depois vamos pensar aqui na escolha do dA. Observe que o dA ele quebra em dx dy ou dy dx. Eu vou fazer a primeira integração em y, depois em x, porque observe que a própria função que ficou aqui depende de x. Então, se eu integrar primeiro em x, vai ficar complexo integrar isso primeiro. Então, eu vou escolher aqui integrar em y, porque a integração primeiro em y, né, nesse caso aqui, tudo isso passa a ser constante. Então, vai aparecer apenas um y aqui nessa integração. Ok? Por isso que eu escolhi essa ordem, né? Então, eu vou escolher dy dx. Outro ponto. Como eu vou deixar dx por último, então essa variação por último sempre é linear. Então, deixe o x aqui, o y, essa área aqui é a região T, aqui embaixo, que é o ponto 0, 0, que é o ponto 1, 1, e aqui é o ponto 1, 0. Trouxe para cá. Pois bem, então como eu vou integrar dx por último, então a variação de x é de 0 a 1. Então aqui vai entrar de 0 a 1. E y vai ser primeiro, a variação de y começa de baixo e vai até
esbarrar nessa reta. Que reta é essa? Claro, se você pegar esses dois pontos aqui, você vai chegar na reta y igual a x, mas nem precisa, né? Pelo como aqui 0, 0, o ponto 0, 0 e o ponto 1, ou seja, quando x for 0, y é 0, quando x for 1, y é 1, né? Olhando exatamente para cá, então essa reta aqui tem como equação y igual a x. Okay? Então, o y vai variar do 0 até a reta. Então vai variar do 0 até x. Você fala, por que eu não coloquei y e coloquei x aqui? Porque toda vez que a gente integra primeiro em y, né, definição lá de integral dupla, a função que vai aqui são funções que dependem de x. Caso eu estivesse integrando primeiro em x, as funções que iriam aqui eram funções dependentes de y. Ok? Então, sabendo disso, eu, simplificando aqui, eu coloco aqui, então está construída aqui a minha integral. Então vou integrar primeiro em y. Note que isso tudo aqui depende de x, vai aparecer um y aqui. Ó. Dessa forma, y raiz de 4x ao quadrado mais 5, né, variando de 0 a x. Né. Note que quando eu colocar 0 aqui no lugar de y, zera tudo. Então vai sobrar apenas x, né, 4x ao quadrado mais 5. Né, que é o que está aqui, e era de se esperar, tudo dependendo de x. Agora, integrando em x, eu vou usar uma regrinha da substituição, aqui chama u de 4x ao quadrado mais 5, du de 8x dx, 1 sobre 8 du é igual a x dx. Então, esse cara combinado com esse, né, vai dar o meu du sobre 8. Né? Então, integrando aqui raiz de u, né, essa vai ficar 1 sobre 8, essa integral aí, né, de u 3 sobre 2 vezes 2 terços, né? Essa integral aqui, daqui para cá eu estou integrando. Ok? Como u é igual a 4x ao quadrado mais 5, então eu troco o u de volta, né, tá aqui. Então aqui é o meu u, elevado a 3 sobre 2, que está aqui, ó. Então, esse aqui é o meu u. Aqui eu posso cortar com isso, fica 4. Variando de 0 a 1. Ok? De 0 a 1. Bom, fazendo a variação, eu voltei aqui, aqui vai ficar 1 sobre 12, né? Nessa primeira parte aqui vai ficar 1 sobre 12, e aqui dentro, quando eu colocar 1, vai ficar 4 mais 5, 9, então vai ficar raiz quadrada de 9 ao cubo, né? Menos, colocando 0, vai ficar raiz, né, quadrada de 5 ao cubo, né, vezes 1 sobre 12. Então, dando uma simplificada, chegamos a isso. Se você quiser usar a calculadora, você pode ainda calcular tudo isso e achar um valor decimal aí, tá bom? Então, esse primeiro exemplo, eu trouxe aí um caso onde você constrói aí os intervalos com base numa região dada por pontos. Vamos para um próximo exemplo aqui. Exemplo 2, então, de um paraboloide, né? Nesse paraboloide aqui, nós temos aqui todo voltado para cima, porque os sinais aqui são positivos, né? Então eu tenho esse paraboloide, que está abaixo do plano z igual a 9. Bom, como é que nós delimitamos aqui agora? Não mais através de pontos, como vimos no exemplo anterior, e sim através da interseção de uma superfície com um plano. O que está dizendo é que, colocando uma superfície aqui, ele vai bater aqui no paraboloide, senão ele cresceria aqui indefinidamente para cima. Mas note que essa região, isso aqui ele vai parar exatamente formando um círculo, né? Onde intercepta o plano com um paraboloide. Mas como é que fazemos matematicamente isso? Pegamos esse z igual a 9, colocamos aqui, fica, né, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então o círculo de raio 3. A projeção dele está aqui embaixo. Ó. Então daqui eu já sei que meu R varia de 0 até 3, né, no raio, de 0 até 3. E o θ varia aqui, dando uma volta, de 0 a 2π. Já estou admitindo que eu vou usar coordenadas polares, porque
já estou pegando uma região circular no plano e vimos que quando trabalhamos com regiões circulares, né, essas regiões do domínio são circulares, é melhor trabalharmos com coordenadas polares. Já vimos em aulas anteriores. Então, com base na fórmula que eu tenho para o cálculo da área de superfície, sabendo que minha superfície é dada por essa expressão, basta calcular as derivadas parciais em relação a x e y. Em relação a x, dá 2x. Em relação a y, dá 2y. Colocando dentro da equação, né, integrando em relação a d, eu tenho isso daqui, né, colocando 4 em evidência. Agora vamos usar as coordenadas polares aqui dentro, que x é r cosseno de θ, y é igual a r seno de θ. Se colocarmos aqui, vai sobrar r ao quadrado, né, porque se cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1. Então aqui dentro vai dar 1 mais 4r ao quadrado. E quem é o dA? R dr dθ em coordenadas polares. Está aqui o dA. E aqui ele é a simplificação que eu fiz com base em r cosseno θ e r seno θ. Então, observe agora que eu tenho aqui uma integração em coordenadas polares, mas está bem mais fácil do que nós podemos imaginar. Tudo, como estou integrando primeiro em R, e tudo isso só depende de R, podemos colocar esse θ aqui, ó, nesse produto. Né? Existe um teorema que garante isso. Podemos colocar aqui e calcular o produto das duas integrais. Né? Lembre-se, eu estou fazendo isso porque não tem θ aqui nessa equação. Então, eu vou separar aqui nessas duas integrais, né? O produto das duas integrais. Aqui fica fácil, né? Porque a integral de dθ é θ variando de 0 a 2π. Ou seja, quando for 0 é 0, quando for 2π vai ficar 2π. Então isso tudo aqui, essa parcela do meio aqui vai dar 2π. Vamos nos preocupar com essa agora. Levando para o próximo slide, né, eu tenho, né, repetindo aqui o que eu fiz, está aqui, então isso aqui já sei que vai dar 2π. Esse caso aqui, né, essa parte aqui, eu vou chamar U de 1 mais 4r ao quadrado. du vai dar 8r dr, ou seja, o r dr está lá fora, então está aqui, ó, r dr. Então, 1 sobre o du vai ficar r dr. Então, isso daqui, combinado com isso daqui, vai dar 1 sobre 8 du. Né? Vou colocar aqui, né? Então vai ficar 2π vezes a integral de 1 sobre 8 raiz de u du. Posso colocar esse cara para fora aqui, vai ficar 1/4 π vezes π sobre 4, né? A integral de u elevado a meio du. Essa integral aqui vai dar, um momentinho, u elevado a 3 sobre 2 vezes 2 sobre 3, né, que multiplica pelo inverso da fração, né, que ficaria aqui embaixo. Cortar esse com esse, vai sobrar 2 aqui embaixo. Como u é 1 mais 4r, eu tenho aqui π, né, sobre 6 vezes 1 mais 4r ao quadrado, correto, elevado a 3 sobre 2. Bom? Aqui, ó. Então, eu vou cortar. Esse aqui vem 2 vezes 2, 4. Dividido aqui fica 2 aqui embaixo, então fica 6, é isso mesmo. Tá dando o que está aqui, ó. Bom? E isso que está aqui é isso que está aqui. Variando de 0 a 3, que é a variação de R, né? De 0 a 3. Pois bem, agora é só substituir os valores, né? Vou colocar o valor 3 aqui dentro, e fazer a conta, e então vai ficar π sobre 6, 1 mais 9, aqui vai ficar 3 ao quadrado, dá 9 vezes 4, 36 mais 1, 37, então fica 37 sobre 3 sobre 2, menos, colocando um 0, 1, 3 sobre 2, né? Ok?
Porque vai zerar aqui, vai sobrar apenas 1. Ok? Então, fazendo isso, dando uma simplificada, né, reescrevendo, ou você pode usar a calculadora e chegar no valor aí, na forma decimal. Ok, gente? Então trouxe 2 exemplos para vocês, onde o primeiro exemplo eu dei pontos lá no plano XY para construir a região, e aqui o segundo exemplo é mostrando que essa região lá embaixo também pode ser obtida através da interseção de superfície com planos ou superfície com superfície. Ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do exemplo e da aula. Um grande abraço, até a próxima, gente. Tchau, tchau.